Oi, gente, bom dia. 31/10, dia da Reforma Protestante. Tem alguns pastores batistas que não fazem questão de falar sobre a Reforma Protestante e a importância dela no nosso contexto é muito gritante, né? Porque demorou mais de 200 anos, a Reforma começou em 1517, hoje está fazendo 507 anos. E foi um marco, né? Porque a partir dali, então, você tem o crescimento dos protestantes, né? Ou o surgimento dos protestantes, propriamente dito, e abre portas para novas vertentes religiosas de ordem cristã. E louvado seja Deus pelas vidas que se deixaram usar, né? Martinho Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros que foram reformadores ao longo de um período extenso de tempo que deu uma transformação, ou provocou uma transformação no mundo para todo sempre, né? Desde aquela época até hoje, é uma grande transformação. Claro que hoje nós precisamos de uma nova reforma, né? Mas esse é assunto para outro dia. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de nós que estamos trilhando esse caminho aí da palavra do Senhor. Bom, na live de hoje eu quero falar sobre Deus Pai. E esse conceito de Deus Pai é um conceito que Jesus trouxe, né? Os discípulos dele, as pessoas na Palestina, não tinham essa noção, essa ideia, ou essa coragem de chamar Deus de Pai, ou de tratar Deus como sendo Pai. Jesus traz esse contexto, inclusive fazendo a oração que a gente chama de Pai Nosso, né? Que é quando ele traz essa figura de Deus. E eu estava me lembrando um dia que a Helena me pediu para comprar uma mansão. Ela falou: pai, compra uma mansão pra gente. Uma mansão com, não sei, ela falou a quantidade de quartos, falou com piscina, com 3 andares, com garagem, uma mansão enorme, mansão mesmo. Eu fui dando asas ao pensamento dela, falei: Helena, como que nós vamos comprar uma mansão? Ela falou: é só você ir lá e comprar a mansão. Porque os pais para os filhos, na idade da infância, são heróis, né? Os pais são heróis. Tudo é possível. Meu pai faz tudo. Meu pai conserta as coisas. Meu pai tem sabedoria. Meu pai faz isso. Meu pai faz aquilo. Meu pai compra uma mansão, se precisar. Os filhos não compreendem a limitação dos pais. Mas à medida que vai crescendo, vai compreendendo que os pais são humanos e que tem limitações, que não dá para comprar mansão assim, né? Não dá mesmo. A não ser que eu fosse Vinícius Júnior ou Neymar ou qualquer um outro desses. Aí daria para comprar uma mansão. Mas por que eu estou falando isso aqui? Por que eu estou trazendo essa conversa minha com a Helena aqui? Porque Jesus falou o seguinte, presta atenção em Mateus capítulo 7, dos versículos 7 ao 11, diz assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ao que dentre vós, e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então veja bem que Jesus aqui, ele chama Deus de Pai. E como eu disse, era um conceito distante da mentalidade judaica. Eles entendiam Deus como um ser muito distante e totalmente punitivo, não com as características de um pai. E quais são as características de um pai? Características de amor, de generosidade, de provisão, de cuidado. Essas são coisas que o pai faz, de doação de si mesmo. É coisas que o pai faz. Uma criança, por exemplo, quando pede uma coisa para o pai, ou aquilo que ela enxerga no pai, é alguém que cuida, que protege. Se ela está num lar saudável, se ela vive num ambiente saudável, ela enxerga isso no pai. O cuidado, a provisão, aquele que conserta as coisas. Seu filho já falou isso? Meu pai conserta as coisas. É aquele que conserta as coisas, aquele que vai dar um jeito nisso. É aquele que quando a criança está em alguma situação de apuros, ela fala assim: vou chamar meu pai. Pai, ajuda aqui. Pai, mata a barata ali. Pai, faz isso aqui. Sempre confiando que o pai tem a solução. E aí Jesus ele fala a mesma coisa aqui. Quando ele chama Deus de Pai, ele coloca os discípulos e a nós outros todos como meninos, crianças, que é totalmente dependente de um Deus que é Pai, de um Deus que é todo provisão. E ele coloca assim, ele faz o contraste entre a humanidade e Deus, entre o amor do homem e o amor de Deus. Ele fala assim: qual de vocês, sendo maus, o homem tem uma natureza caída, uma natureza... o homem não consegue atingir o ápice do amor.
Não dá para atingir o ápice das virtudes e da maior das virtudes, que é o amor. E ainda assim, o homem consegue tentar ser provedor, consegue ser amoroso, consegue ser generoso, consegue ser misericordioso com os filhos. E ele fala assim, muito mais é o vosso Pai que está nos céus. Você acha que se você pedir ao seu pai um pão, ele vai te dar uma pedra? Seria muita crueldade se o pai lhe desse uma pedra no lugar de um pão, no lugar da provisão. Seria muita crueldade ele te dar uma serpente no lugar de um peixe que você pede. Então ele fala assim, ainda que um pai seja capaz de fazer isso, porque lá em Isaías ele fala assim, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu jamais esquecerei de você. Ainda que a natureza humana falha, seja capaz de gerar pessoas que tenham condições de serem avessos aos seus próprios filhos, isso jamais vai acontecer com Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa mensagem que Jesus trouxe aqui ao final do Sermão da Montanha, onde ele estava apresentando os princípios do reino, o Sermão da Montanha é Jesus apresentando os princípios do reino. Então, aqui ele descortina uma realidade de Deus que era desconhecida para eles. E que mostra para eles, nitidamente mostra para nós também, que vale a pena esperar em Deus, que vale a pena orar ao Senhor, que vale a pena adorar ao Senhor. Porque Deus é todo provisão, porque Deus é todo amor, Deus é todo generosidade. Deus é Deus, é o Deus do cuidado, é o Deus Pai. Ele é o Deus Pai. E esse conceito era desconhecido para eles e muitas vezes é desconhecido por nós, né? Às vezes quando nós passamos por alguma situação, a gente pensa que Deus nos abandonou. A gente acha que Deus virou as costas. A gente acha que a vida é cruel mesmo. A vida em si, ela oferece um pouco de crueldade mesmo, até por causa do pecado que está sobre o mundo. Mas é dentro desse contexto mesmo em que a vida, Jesus falou, basta cada dia seu mal. Dentro desse contexto em que a vida produz o mal, dentro desse contexto, é nesse contexto que Deus se manifesta como Pai de toda provisão, Pai de todo cuidado, Pai de todo amor. Ainda que alguns caminhos que eu tenha que trilhar, ou que eu venha a trilhar, sejam caminhos não muito palatáveis, não muito saborosos, a pavimentação deste caminho possa provocar dores no meu pé. Mas ainda assim, eu posso contar com a misericórdia de Deus e com o amor dele que tem cuidado de mim e cuidado de você, né? Então, Deus é Pai, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele é bom, Ele é provedor, né? O pai, como o texto deixa nítido aqui, o pai visa o bem-estar do filho, bem-estar físico, emocional, espiritual. Se você é pai, você é mãe, você sabe disso. Você sabe muitas vezes que quando o seu filho está com febre, está com uma dorzinha de garganta, como aconteceu com a Alice recentemente, né? A Juscelane está aí, a Alice também. Quando a criança está ali amoadinha no cantinho, como é que o nosso coração fica pequenininho, né? A gente ora, a gente insiste, a gente está sempre ali olhando, colocando a mão, vendo se aquela febre está cedendo. A gente está ali entregue, nossa energia está voltada para aquela melhora ali, né? Então, quando Jesus chama Deus de Pai e nos incentiva a fazer o mesmo, ele nos faz pensar nisso. Nesse Deus que tem a sua atenção voltada para a provisão e o cuidado dos seus, né? O texto, então, é um encorajamento para que a gente possa crer na provisão de Deus, para que a gente possa crer no amor de Deus, né? Deus tem uma natureza compassiva. A Bíblia diz que Deus não tem amor, Deus é amor. A gente tem um pouquinho de amor e a gente é capaz de produzir o bem. Agora você imagina Deus que é todo amor, que é o amor em si. Imagina bem. E ele direciona esse amor para a sua criação, para a sua criatura, para os seus semelhantes, que somos nós, né? E aí eu tenho que fazer duas perguntas para a gente concluir a nossa conversa aqui, nessa manhã do dia 31. Qual a importância desse ensinamento de Jesus para as nossas vidas hoje, para a sua vida? Qual a importância de saber que Deus é provedor, de saber que Deus é amoroso, de saber que Deus quer o seu bem-estar físico, emocional e espiritual? Qual a importância desse ensinamento para a sua vida, para a minha vida no dia de hoje? E a segunda pergunta é, como eu posso aplicar esse ensinamento no meu dia a dia? Na situação que eu estou vivendo agora, na situação que está vizinha de mim, né? Que eu estou prestes a viver, na situação, na condição que a minha vida se encontra, como que eu vou encaixar
esse ensinamento do Deus provedor, do Deus que ama, do Deus misericordioso, do Deus compassivo. Lembrando que compaixão significa padecer junto, né? Compaixão, padecer junto. É aquele que passa conosco em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Não é assim que o pai fica? Às vezes o filho passa mal. Uns meses atrás a Sofia passou mal de madrugada e a gente ficou acordado, a noite inteira acordado ali, de vez em quando olhando a cama dela, de vez em quando vendo como é que tá, padecendo junto. Aquele mal não foi só dela, o mal de todo mundo da casa, todo mundo preocupado com isso, visando o pleno restabelecimento da sua saúde. Então, como é que eu posso aplicar esse ensino na minha vida? Esse ensino que diz que se eu pedir eu vou receber, se eu buscar eu vou achar, que Deus não vai me dar uma pedra no lugar de um pão, Deus não vai me dar uma serpente no lugar de uma cobra, melhor, Deus não vai me dar uma serpente no lugar de um peixe, né? Como é que eu posso fazer a aplicação desse ensino na minha vida? Não foi um ensino que Jesus fez ou praticou para aquele momento do Sermão da Montanha. É um ensino que está ecoando e há de ecoar enquanto a humanidade existir. Deus vai ser sempre Deus. Nunca vai haver nele sombra de variação. Deus vai ser sempre Pai. Ele nunca vai deixar de ser. Como é que eu faço a aplicação disso na minha vida? Como você faz na sua? Que Deus te abençoe. Que o Deus que é Pai, misericordioso, bondoso, amoroso, compassivo, que esse Deus que é Pai possa suprir todas as suas necessidades e se revelar cada vez mais para a sua vida em meio às situações que você enfrenta. Irmã Ana Evangelina, irmã Ana Maria, irmã Jusilane e Alice, Sandra, Marta, todo mundo aí, pastor Bruno. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que tenhamos uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor.